vamos lá para o vídeo. Os pais gregos, né? Um terceiro grupo que se tem de pais da igreja é composto então por aqueles que se dedicaram a escrever os tratados teológicos que guiaram a igreja. Eles são divididos aí entre os que escreveram em grego e os que escreveram em latim. Por que isso? Nós temos uma divisão no Império Romano. O Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente enfatizando aí a língua grega. O Império Romano do Ocidente enfatizando o latim. E não é uma questão só geográfica também, né? É toda uma questão de influência filosófica e tudo mais, né? Nós temos aí como os pais gregos o Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria, ele foi professor na escola catequética da capital ali de Alexandria, no Egito, né? Foi considerado aí o fundador da teologia especulativa e um dos principais proponentes da interpretação alegórica das escrituras. Interpretação alegórica, algo que era muito comum nos pais da igreja. Nós temos aí a alegoria, que é muito comum. Nós temos a divisão aí da escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Nós temos na escola de Alexandria uma questão bem comum aí de alegoria. Depois nós temos uma questão de tipologia. Nós temos também o sentido espiritual do texto. Nós vamos ver isso aí na próxima aula, ou talvez na outra, né? Na terceira aula. Mas Clemente de Alexandria, ele é um dos principais proponentes aí dessa interpretação, então, alegórica. Só para a gente pincelar aqui, o que seria uma interpretação alegórica, né? Você tem, por exemplo, sei lá, a passagem de Davi e Golias, dizendo de um rapaz que chamava Davi, de um guerreiro que chamava Golias, que Davi então vai lá e com uma pedra numa funda, ele acerta Golias, Golias cai e ele mata Golias com a espada. Uma interpretação alegórica seria dizer, por exemplo, hoje que você é o Davi, o Golias são os problemas que você tem, que você sofre, que estão aí diante de você, e a funda com a pedra é a sua fé que você vai lançar para derrotar esse gigante. Isso é uma alegoria, porque o texto não está dizendo isso, né? Então a gente tem essas escolas alegóricas aí, e esse homem vai ser um dos principais proponentes aí, né? Ele foi um dos primeiros também a unir a doutrina cristã à filosofia. Nós temos aqui nesse período, eu vou falar um pouquinho disso mais nessa nossa próxima aula agora, mas nós temos aqui algumas questões a pensar, que existiu uma influência muito grande na filosofia no Império Romano, no mundo ocidental, no oriental também, no Império Romano no geral, e que nem toda a filosofia podia ser descartada, nem tudo que a filosofia trazia eram coisas ruins, tinha muitas questões de ética, morais ali, vindas de Platão, de Aristóteles, de Sócrates. E o que esses homens começam a fazer é tentar enxergar ou tentar atribuir toda a bondade que se tem na filosofia, ou toda a coisa correta que se tem na filosofia, a um certo contato que esses filósofos tiveram lá atrás com a escritura sagrada do Antigo Testamento. Um dos pais da igreja vai dizer, por exemplo, que no período que Jeremias estava no Egito, o profeta Jeremias estava no Egito, ele teve contato com Platão e influenciou então os escritos de Platão, por exemplo, e coisas desse tipo. Então aqui começa essa união da doutrina cristã com a filosofia, tentando mostrar que não são coisas excludentes, como realmente não são, mas não é bem assim também como se começou a ser desenvolvido nessa época, né? Por exemplo, que nós temos desenvolvido aqui um certo tipo de platonismo cristão, né? Considerando o cristianismo a verdadeira filosofia que completa a filosofia grega. Nós temos aí também Orígenes, que é um personagem bem controverso, né? Ao mesmo tempo que era um gigante, um grande erudito, teve escritos aí assim importantíssimos para a igreja, principalmente no que diz respeito à interpretação de certos textos e tudo mais, mas falhou demais, né? Caiu no universalismo, chegando a dizer até mesmo que Satanás seria salvo no final.
entrou num movimento ascético muito rigoroso, ao ponto de, segundo alguns dizem, se auto-castrar, né, para fugir das tentações relacionadas às tentações sexuais e tudo mais. Enfim, coisas que a Bíblia completamente vai contra, né? Mas teve aí a sua carga de importância, a sua carga de contribuição. Considerado o maior erudito da Igreja Antiga, né? Foi professor aí nas escolas catequésticas de Alexandria, Cesareia, na Palestina. Dedicou um tempo aí muito grande ao Antigo Testamento, né? Mas também foi ele que popularizou o método alegórico de interpretação das Escrituras. O pai dele morre martirizado no ano de 202 e ele, Orígenes, estava com 17 anos quando o pai dele morreu martirizado. E ele só não foi morto também junto com o pai porque a mãe dele escondeu as roupas dele, porque a ideia dele era sair ali e se entregar. O que na época os irmãos cristãos não estavam fazendo, eles estavam fugindo, né? E só morria mesmo porque não dava para fugir mais. O pai dele foi pego, ele não. Então o que se deveria fazer? Continuar fugindo, assim como a gente tem o apóstolo Paulo fugindo da perseguição, fugindo lá pelo muro, descendo num cesto no muro e tudo mais. Mas o pensamento nessa época é que ser morto de forma violenta, ser considerado um mártir, era uma coisa, enfim, elevada e tudo mais. E ele foge. Mas futuramente, lá adiante, ele vai sim ser preso, vai ser severamente torturado, vai ser solto, não vai morrer no ato da tortura, mas vai morrer poucos dias depois, ali, poucas semanas depois. Enfim, é uma história interessante, a de Orígenes. Nós temos Atanásio de Alexandria, que tem também uma grande importância. Atanásio está ali no norte da África também, né, no Egito e tudo mais. E ele foi bispo na capital do Egito e um dos principais defensores da doutrina da divindade de Jesus, do dogma da Trindade. Um personagem assim central na luta contra o arianismo, que negava a divindade de Cristo, estava presente inclusive no Concílio de Nicéia, não como um bispo, mas estava lá, né? E tinha uma convicção muito forte de que o eterno Filho de Deus, Jesus Cristo, tornou-se aquilo que nós somos, ou seja, humanos, né? Tomou para si uma natureza humana para que pudesse fazer de nós aquilo que ele é, ou seja, um corpo glorificado, uma natureza aí glorificada. Muitas vezes ficou sozinho contra tudo e contra todos para defender as decisões do primeiro concílio de Nicéia. Foi exilado várias vezes, 5 vezes, exatamente por manter o pé ali. A gente tem que pensar que nesse período do concílio de Nicéia, o imperador Constantino ele vai acatar as decisões de Nicéia e vai exilar os arianos, as pessoas do partido dos arianos, mas depois, quando Constantino morre, a gente tem aquelas transições de poder ali entre os seus filhos, né? Um dos seus filhos é ariano, então tem algumas controvérsias ali com os irmãos, mas Atanásio vai seguir firme. É interessante porque muitos homens aí grandes no Concílio de Nicéia, como o próprio Ósio de Córdoba, que era assessor aí de assuntos teológicos do imperador, depois vai aderir ao arianismo, mais por uma questão de perseguição, né, do que mesmo por uma questão de convicção. Mas Atanásio prefere ser exilado do que abrir mão daquilo que ele cria. Nós temos Eusébio de Cesareia, que tem também uma carga de importância muito grande, porque foi bispo da Palestina e foi o primeiro historiador da igreja, foi o primeiro autor aí de uma história eclesiástica, obra que leva esse nome, inclusive, História Eclesiástica, né? E foi um grande apoiador do imperador Constantino, né? Esse primeiro concílio da igreja, que é o Concílio de Nicéia, 325, recebeu uma influência, né, de Eusébio muito grande, e esse credo de Cesareia, que era um credo que havia sido elaborado por Eusébio e era usado na igreja dele, serviu de base para o credo de Nicéia. Obviamente foi aperfeiçoado e revisado, mas serviu de base. Nós temos João Crisóstomo, que é também considerado aí a boca de Deus, dado
enfim, as suas homilias, né? Foi patriarca de Constantinopla e considerado o mais importante pregador da igreja primitiva. Foram aí cerca de 900 homilias. E ele tinha um modelo de pregação que vai se popularizar muito depois no período da Reforma, que é a pregação sequencial, né? Que é pegar um livro da Bíblia e pregá-lo todo, versículo por versículo, capítulo por capítulo, né? Ele foi também aí um dos principais expoentes da hermenêutica de Antioquia, que enfatizava o sentido literal, diferente da hermenêutica de Alexandria, que enfatizava um sentido mais alegórico do texto, e vai escrever 2 tratados também importantes aí da incompreensibilidade de Deus e da providência de Deus. Ele vai entrar em conflito com a imperatriz Aélia Eudóxia e vai morrer a caminho do exílio aí por volta do ano 404. Gostou desse conteúdo? Gostou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários, vamos continuar o nosso bate-papo aqui. E mais uma vez, não se esquece de curtir o vídeo, né? Se inscreva aí no canal, clica aí no sininho para você receber notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo por aqui. E não se esquece também de compartilhar aí, espalhar essa corrente, espalhar esse conteúdo aí, tá bom? Eu fico por aqui, até os próximos vídeos do nosso canal. Tchau!